Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão português quase belisca Benfica no Estádio da Luz. E guerra entre Benfica e Flamengo por Davi Luiz. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol online na internet. Para jogar, clique no link da descrição. Vamos lá, pessoal. Ontem, às 2 horas da tarde do Brasil, 6 horas da tarde de Portugal, tivemos aí o jogo mais importante do ano, um dos mais importantes do ano, do Tondela, né? Aí você pode falar assim, flamenguista de Portugal, por que você vai falar de um jogo do Tondela num vídeo sobre o Flamengo? Se você não está a par disso, o que acontece? O Tondela é um clube português que está, entre aspas, em negociação da sua SAD, ou seja, do seu departamento de futebol, do futebol profissional e do sub-19, em negociação com o Flamengo. Ou seja, o Flamengo, com a ajuda de investidores, pode adquirir aí 80% desse clube, né? E passar, entre aspas, a comandar o futebol do clube português, né? Inclusive, eu estou com essa belíssima camisa aqui da loja do Zico, rubro-negro por causa do Zico. Enfim, estou fazendo esse vídeo do Brasil, vim passar férias no Brasil, estou aqui na casa da minha sogra fazendo o vídeo, uma camisa também que eu tinha uma vontade de ter do Zico, né? A Tondela, né, a cidade onde se localiza o CD Tondela, é a cidade onde nasceu o seu Antunes, o pai do Zico. Então, eu estive lá na semana passada, vi um jogo do Tondela ao vivo, andei pela cidade, fui ao estádio com a camisa do Flamengo, conversei com as pessoas. Inclusive, esta semana tem a segunda parte da entrevista com o primo do Zico, seu José Coimbra, que me recebeu gentilmente lá. Então, fica ligado aqui, se você não se inscreveu no canal e se você não acionou o sininho, acione o sininho aí, porque tem muitas novidades sobre essa parceria de Tondela, tem outros vídeos que eu vou estar lançando essa semana, então fique ligado que tem muito, muito, muito sobre essa parceria. Mas falando do jogo especificamente, né, o Tondela entrou muito bem lá no Estádio da Luz, né, inclusive com as linhas bem compactas no primeiro tempo, ofereceu muita dificuldade ao Benfica, tanto que saiu na frente com um golaço do atacante, do avançado, como dizem por lá, Salvador Agra, numa triangulação ali na ponta da área. Ele entrou pela direita, bateu cruzado, venceu o Odisseias, o goleiro do Benfica, e encheu de esperanças ali não só os torcedores do Tondela, como os 45 milhões de rubro-negros no Brasil também, que estavam aí avidamente, enfim, quem sabe dessa negociação, obviamente, estavam aí avidamente torcendo pelo Tondela. Então, o Tondela fez um excelente primeiro tempo. No segundo tempo, Jorge Jesus mexeu lá no esquema tático do Benfica, conseguiu fazer com que o Tondela fosse mais pressionado, né? Aí amassou. O interessante é que o Tondela, no primeiro tempo, ele não ficou recuado, né, com as linhas baixas, esperando o tempo todo. Ele também saía, ele propunha o jogo também. Fez um excelente primeiro tempo ali, o nosso Tondela, que tem como auxiliar técnico, pessoal, mais uma curiosidade, o Thiago Oliveira. Quem é o Thiago Oliveira, flamenguista em Portugal? Thiago Oliveira era um dos auxiliares técnicos do Jorge Jesus quando ele dirigia o Flamengo. Então, enfim, mais uma similaridade entre os dois clubes. Então, assim, primeiro tempo, o Tondela, apesar das tentativas do Benfica, conseguiu se encaixar bem. No segundo tempo, o Jorge Jesus mexeu no time e aí o Benfica começou a criar uma série de oportunidades. Mais ou menos na metade, ali, aos 20 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, num cruzamento. Rafa, que para mim é um dos melhores jogadores do Benfica, conseguiu concluir para o gol. E ainda assim o Benfica tentava sem sucesso, até que no segundo tempo entrou o lateral Gilberto, aquele Gilberto que era do Fluminense. Inclusive o Gilberto
a diretoria do Benfica tinha a intenção de dispensá-lo, né? E aí o próprio Jorge Jesus bateu o pé, disse que não queria dispensar, que confiava nele. Ele entrou no segundo tempo e aos 88 minutos do segundo tempo, ou seja, 43 minutos do segundo tempo, o Gilberto, numa jogada ali pela direita, a bola acabou sobrando para ele ali, ele chapou, né, deu um biquinho no canto e conseguiu vencer. O Tondela acaba perdendo aí para o maior clube de Portugal por 2-1, mas fez jogo duro. Fez jogo duro. O jogo de ontem, o Tondela jogou muito melhor, por exemplo, no jogo que eu fui a Tondela ver, onde ele perdeu de 3-0 para o Portimonense. Então, houve evolução no time. Agora, enfim, como flamenguista em Portugal, eu vou acompanhar um pouco mais o Tondela, e ontem quase o Tondela conseguiu beliscar aí 2 pontos. A situação ficou um pouco pior para o Tondela. Passou aí para a segunda metade da tabela. São 4 jogos e 3 vitórias. Estreou muito bem contra o Santa Clara, mas nos demais jogos, contra o Vizense, contra o Portimonense, contra o Benfica, acabou perdendo pontos. Vamos ver o que acontece com o Tondela na próxima rodada. E quanto ao Benfica, né, enfim, 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. Jorge Jesus aí finalmente é líder da Liga Portuguesa, o que não acontecia desde a época que ele saiu do Benfica. Então, ele líder isolado agora da Liga Portuguesa, classificado para a fase de grupos da Champions. Benfica muito bem. E aí o Benfica é um outro adversário do Flamengo, numa coisa que a torcida do Flamengo espera e almeja muito, que é a contratação do Davi Luiz, né? Em definição, uma série de coisas vinham acontecendo em relação a isso. Marcos Braz, no início, nas primeiras entrevistas, dizendo que não iria procurar por Davi Luiz por saber o nível salarial do Davi Luiz, né? O Benfica, a princípio, também através de Jorge Jesus, há 2 semanas atrás, na pós-jogo contra o Arouca, também dizendo: não, Davi Luiz absolutamente não vem para o Benfica, eu gosto muito dele, ele é um excelente zagueiro, a massa adepta benfiquista gosta dele, mas acho que não é o momento para ele vir para o Benfica. E as coisas foram mudando aos poucos e as coisas afunilando aos poucos, né? Na entrevista de apresentação do Andreas Pereira, no Flamengo, o Marcos Braz já deu algumas dicas aí que as coisas podem não ser bem assim, ou podem não ser bem como ele falou inicialmente, né? Falando de reforços e uma pergunta feita diretamente em relação ao Davi Luiz para o Marcos Braz, diferente do que ele disse outras vezes, ele só fez uma ressalva: olha, o caixão do Davi Luiz não precisa ser decidido até 31 de agosto. Por que 31 de agosto, pessoal? Porque é a data que as janelas europeias acabam fechando. Então, ele acabou comentando isso, dizendo o seguinte: olha, como o Davi Luiz é um jogador livre no mercado, ele em qualquer momento pode se negociar com qualquer clube do mundo, né? Por sua vez também, o Jorge Jesus, que acaba sendo a voz do Benfica, porque ele dá as entrevistas coletivas aí, uma pré-jogo, outra pós-jogo, todo o jogo do Benfica, já falou ontem: olha, respondendo uma pergunta, por exemplo, sobre o atacante Vinícius, que foi um atacante há 2 épocas atrás, o artilheiro do Benfica, que não está tendo chance, né? Ele dizendo: olha, nós temos 6 avançados, como dizem em Portugal, né? E, infelizmente, eu vou ter que liberar o Vinícius, vou ter que negociar o Vinícius para alguém. Ele fala: olha, o elenco do Benfica tem 6 avançados, porém zagueiros se faltam, né? Enfim, o Benfica tem problemas de zagueiros, né? Ontem jogou com 2 zagueiros, geralmente joga com 3 zagueiros e tem poucos zagueiros no elenco. E ele ainda disse assim: olha, quem será o zagueiro? Eu não sei dizer, mas o Benfica precisa trazer mais um zagueiro. Então, estamos nessa situação aí, Davi Luiz, as torcidas ávidas aí, talvez a do Flamengo mais do que a do Benfica, alguma dissidência aí dos adeptos do Benfica preferem um zagueiro mais novo, já que eles têm lá Otamendi e Vertonghen com um pouco mais de idade, então talvez lá prefiram um zagueiro mais novo, né? Existe aí uma indefinição da parte do Benfica se quer Davi Luiz ou não, e aí o Flamengo pode se aproveitar dessa indefinição e pode vir realmente
depois do dia 31, a fazer uma proposta aí por Davi Luiz. Né? Enfim, espero que isso aconteça. O Braz, na entrevista anterior, que parecia irredutível, já se mostrou um pouco mais maleável aí na questão do Davi Luiz. Outra pergunta feita na coletiva foi: o Flamengo vai só investir em jogadores mais jovens que vêm da Europa ou jogadores diferenciadores? Ele disse: não tem mais isso de os jogadores serem só jovens, ele tem que trazer jogadores vencedores. E no final, o Davi Luiz perguntaram sobre o Davi Luiz. Acho que é uma coisa muito pouco provável que ele venha para o Flamengo. Aí ele deu um sorrisinho. Então, assim, a nossa esperança ainda se mantém para a vinda de Davi Luiz. Lembrando que a janela fecha dia 31, tem o caso do Thiago Mendes também, pessoal. Né? O Thiago Mendes, muita gente acha que dia 31 pode ser a data limite, é uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Na França especificamente, a janela não fecha 31 de agosto. Ela fecha no dia 20 de setembro. Então, o que acontece? O que pode estar sendo a estratégia do Flamengo por Thiago Mendes também? Deixa passar 31 de agosto, as outras janelas europeias se fechando, aí o Olympique de Lyon fica um pouco sem alternativa para negociar o Thiago Mendes. Por quê? Ele negocia só para dentro da França, né? Porque os outros países da Europa terão as suas janelas fechadas. Então, a questão do Thiago Mendes não morreu também, fora outras negociações para esses outros países que talvez tenhamos novidades até amanhã, no final do dia. Enfim, por hoje é só, pessoal. Você que não é inscrito no canal Flamenguista em Portugal, se inscreva no canal, acione o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.